Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje eu venho com a devocional que se encontra no livro de Romanos, o capítulo 6 e o versículo 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aqui fala sobre o salário, né? O salário do pecado. Que o salário do pecado é o pagamento, né? Quer dizer, do pecado é a morte. O que é morte? É a separação total de Deus. É a morte espiritual. É viver eternamente longe de Deus. É viver eternamente fora do convívio de Deus, longe do reino dos céus. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E hoje em dia, todo o mal que acontece no mundo é por conta do pecado, porque a iniquidade entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, as pessoas vivem em pecado, o mundo vive em pecado. Por isso, que as pessoas vivem separadas de Deus. Pecado é desobediência, então quem desobedece vive separado de Deus. Não que nós que somos cristãos vivemos isentos de errar, de falhar, de pecar. Não, nós também erramos e falhamos, nós não somos perfeitos. Perfeição nós só vamos ter lá na glória, lá na eternidade, quando nosso Jesus vir nos buscar na glória, né? Quando ele vir nos arrebatar e nos levar para o céu, lá nós teremos o nosso corpo transformado e glorioso, e lá não haverá mais pecado, lá ninguém mais pecará, não errará, lá não existirá nada de sentimento e nada de ruim lá no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos um advogado que é Jesus. Se nós falharmos, se nós pecarmos, nós pedimos perdão e Deus nos perdoa. E isso vale para toda a humanidade. A gente tem que reconhecer que é pecador, reconhecer que é falho, reconhecer que erra e pedir perdão a Deus. Isso vai nos levar diante de Deus, diante da presença dele, e ele vai reconhecer que nós estamos ali de coração quebrantado. Para tudo isso nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração que reconhece que precisa de Deus, que nós sem Deus não somos nada. E aqui fala sobre o dom gratuito, né? De Deus, que é a vida eterna. É de graça para entrar no céu. Jesus pagou um alto preço, é de graça, mas não foi de graça, né? Porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele morreu, foi crucificado, foi esbofeteado, foi humilhado. Ele teve que carregar sua própria cruz, né? Para sua condenação. Foi condenado porque muitos naquela época tinham inveja dele, questão política, né? Porque o rei da época achava que ele ia tomar o lugar dele no reino. Mas Jesus não veio para reinar nesse mundo. O reino dele é lá na eternidade, é na glória. Ele veio só com o desejo de salvar a humanidade do pecado, salvar a gente de nós mesmos, né, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos defeitos, e de trazer as boas novas do Evangelho, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário de Deus para a gente é a vida eterna. Enquanto o salário do pecado é morrer e viver separado de Deus, é viver distante de Deus, é viver eternamente no lago de fogo de enxofre, onde lá o fogo nunca se apagará. Isso é muito sério, minha gente. A eternidade é real, ela existe. Ninguém, quando morrer, vai acabar e fica por isso. Não, existe uma eternidade, existe só dois caminhos. O caminho da eternidade, que é a vida eterna, e o caminho da eternidade, que é a morte eterna. Está em nossas mãos escolher qual caminho nós devemos andar. Está em nossas mãos a gente escolher com quem a gente quer viver eternamente, se na morte eterna ou na vida eterna com Jesus. Então, Deus nos deu esse livre arbítrio, né, para a gente escolher
o que nós devemos fazer da nossa vida, e a gente deve escolher enquanto estamos aqui na terra, enquanto estamos vivos, não depois que morrer. Depois que morrer, acabou, não tem como mais. Lá pode clamar, pode chamar por Deus, que não vai mais adiantar. Nós devemos fazer a nossa escolha enquanto nós temos vida aqui na terra, não enquanto nós estamos aqui. Deus nos colocou aqui. O pecado entrou no mundo, mas para ele não viver separado do homem, para ele salvar a humanidade, ele entregou Jesus naquela cruz para morrer pelos nossos pecados e dar vida e vida eterna. Então, se você que está aqui nesse vídeo, que não ainda aceitou a Cristo, que não conhece a Jesus, que você se volte para Ele. Reconheça que você precisa de Deus, reconheça que você é pecador, pois todos somos. Reconheça, a palavra de Deus diz que todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, restituídos separado. Então, a gente deve reconhecer que precisa dele para nossas vidas, que precisa dele para poder um dia morar com ele na eternidade. Se você ainda não reconheceu, que essa palavra possa ter tocado, entrado no seu coração, que o Espírito Santo possa fazer morada e que aí mesmo onde você está, você peça perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas, que ele faz morada no seu coração. O Espírito Santo faz morada e Jesus está em todos os lugares. Todos os dias ele bate a porta do seu coração, pois ele quer entrar e fazer morada. Ele quer fazer morada em seu coração todos os dias. Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Ele nos dá a oportunidade da salvação, pois ele veio trazer as boas novas, as boas notícias. As boas notícias é a salvação, é falar para o povo que nós tínhamos o direito de ser salvo. Basta a gente reconhecer que precisa de Deus. Basta a gente reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar e a gente ter vida eterna com Ele. Então, que você venha fazer parte desse reino, venha ter a vida eterna, venha viver eternamente com o nosso Jesus, venha matar o pecado dentro de você. Venha negar a si mesmo e seguir a Cristo. Não queira viver eternamente longe de Deus, pois isso é morte eterna, é viver eternamente no sofrimento. E viver com Jesus não, é viver eternamente na glória, é viver eternamente feliz, é viver eternamente desfrutando das glórias de Deus na eternidade e viver eternamente cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é justo, só o Senhor é o Pai, só o Senhor é o Criador, pois Ele quem nos criou. Ele quem fez todas as coisas, Ele quem criou a cada ser humano, a cada pessoa. Às vezes a gente fica se prendendo a coisas, a pessoas, pois a gente pensa que, não, mas se eu for aceitar Jesus, se eu for me converter, virar crente, né, como muitas pessoas falam, eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de farrar, eu vou ter que parar de eu vou ter que deixar aquela pessoa, pois aquela pessoa não é crente. Mas a gente tem que entender uma coisa, a salvação é individual. Não é aquela pessoa, não é marido, não é pai, não é mãe, não é filho, não é ninguém que vai nos salvar. É só Jesus, a salvação só está com Ele, é só com Ele mesmo. Então nós temos que fazer renúncias por Jesus. A gente tem que deixar as coisas erradas no mundo. Às vezes é um relacionamento que começou errado, a gente tem que deixar para trás por Jesus, pois Ele tem o melhor para nós, Ele tem uma pessoa certa para cada pessoa. Então a gente às vezes fica insistindo em relacionamento errado, porque o nosso coração quer, porque a gente não quer ficar sozinho, mas isso afasta você de Deus, isso afasta você do caminho da salvação, que é Jesus. Ele é o caminho que nos leva até Deus. E no dia do grande juízo, lá não vai ter ninguém para nos defender, vai ser só você e Deus, só vai ser eu e Deus diante do trono. Não vai ter ninguém lá para nos defender, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ser ninguém, vai ser só a pessoa e Deus que vai dar conta. Todo mundo vai ter que dar conta dos atos aqui na terra, de tudo que fez, de tudo que falou,
tudo vai ser colocado lá diante de Deus, vai ser mostrado diante de Deus. Então não vale a pena a gente deixar Jesus pelas coisas aqui do mundo, por farra, por bebedeira, por distrações, por pessoas, não vale a pena, pois Jesus é o único que nos ama de verdade, Ele é o único que nunca vai nos abandonar, Ele é o único que faz de tudo por nós, é Jesus, Ele nunca nos abandona, somos nós que o abandonamos, somos nós que nos separamos dele, porque a partir do momento que a gente começa a errar, começa a fazer coisas erradas, a gente que se afasta de Deus. Não é Ele que se afasta da gente, Ele está sempre ali, disposto, nos esperando a reconhecer que errou e a voltar. E não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, basta se arrepender e pedir perdão, que Jesus perdoa todos os pecados. Não existe nenhum pecado imperdoável, todos são pecados perdoados. Jesus perdoa qualquer tipo de pecado. Ele só não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é a negação de Deus, é a negação de Jesus, é você negar que não precisa de salvação, é você negar que não precisa de Deus na sua vida. Então isso você já está dizendo que não quer ser salvo, né? Você não quer Jesus na sua vida, você está negando o único meio de salvação, que é Jesus. Isso é o único pecado que ele não perdoa, né? Então, que a gente venha refletir sobre isso, venha pensar sobre isso e reconhecer que precisamos de Deus, pois Ele é o único que tem o caminho para a vida eterna e Ele nos deu isso de graça, mas não foi de graça, Ele sofreu muito, muito para poder a gente hoje ter esse direito de dizer: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu fui salvo por Ele e um dia eu vou encontrá-lo para viver com Ele eternamente, poder abraçá-lo, poder viver com Ele e ser feliz para sempre, porque felicidade mesmo só teremos na glória. Aqui nós vamos ter aflições, ter lutas sempre, né? Até a vinda dele. Mas lá vai ser só gozo, alegria e vitória. Amém? Que tenham todos um excelente dia, que sejam todos abençoados, que essa palavra possa ter tocado o seu coração e que convide Jesus para morar em sua vida, pois Ele todo dia bate a porta do seu coração. Todos os dias Ele dá uma oportunidade de nós nos arrepender dos nossos pecados e das nossas falhas. Amém? Basta se arrepender e pedir perdão, que Ele perdoa todos os pecados. Que seja abençoado, que Deus te abençoe no nome precioso de Jesus. E tenha um excelente dia. Amém?